Aleluia. Vamos colocar de pé. Vamos abrir a palavra de Deus. Em Filipenses. Na carta aos Filipenses, capítulo 3. Amém? Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3, estarei lendo aqui o versículo 14, que diz assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, fala conosco, a partir deste momento, através da Tua palavra. O Senhor já tem falado conosco, meu Deus, desde o início deste culto. Aleluias, o Senhor tem falado ao nosso coração, mas agora, meu Deus, chegou o momento, meu Deus, de ouvirmos a Tua palavra. Aquilo que o Senhor tem, ó Deus, preparado para nós, a mensagem que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite, ó Deus. Que o Senhor possa falar com cada um de nós, no nosso íntimo, aleluias, individualmente, ó Deus, aleluias, e que cada um de nós venha a ser tocado, venha a ser transformado por Tua palavra, pelo poder que há nela, meu Pai, aleluias, ó Deus, e que a Tua palavra venha transformar as nossas vidas, ó Deus, e que nós venhamos viver, aleluias, Tua palavra dia após dia, colocar em prática aquilo que aprendemos dia após dia, Pai. Repreende, ó Deus, de nosso meio, tudo aquilo que vem, ó Deus, que quer tirar a nossa atenção, toda barreira, toda muralha, venha cair por terra agora em nome de Jesus, ó Deus. Pai, eu que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Podeis assentar. Aleluias. Palavra de Deus, no capítulo 3 aqui, de Filipenses, Paulo escreve, esta carta aos Filipenses, e ele começa este capítulo falando com os irmãos, que novamente ele está escrevendo, novamente ele está escrevendo ali para eles, e que eles venham se alegrar, se alegrar de receber os ensinamentos que Paulo escreve para eles, que ele está escrevendo aos filipenses, e que para ele não é cansativo, não é algo difícil, mas para ele é prazeroso, ensinar, passar adiante aquilo que ele aprendeu. Versículo 1 diz assim, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Então, a palavra de Deus, a palavra de Deus, repetidas vezes, é uma segurança para nós, porque quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais nós aprendemos. E isso tem que ser constante na nossa vida, não só ouvir, mas praticar a leitura da palavra todos os dias, ler a palavra de Deus. Quantas pessoas já leram a Bíblia, não sei quantas vezes, mais de 1, 2, 3, 5, 10 vezes, e não se cansam de aprender, de ler, e cada vez que leem a palavra de Deus, aprende algo novo, porque a palavra de Deus, ela se renova nas nossas vidas,
ela fala conosco de maneiras diferentes todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, porque ela tem esse poder, né? Dependendo do momento que estamos passando, quando lemos a palavra de Deus, Deus fala conosco de formas diferentes. Às vezes um versículo a gente lê num dia e fala conosco de uma forma, e aquele mesmo versículo a gente vai ler no outro dia e fala de outra forma, porque Deus, Ele é poderoso e a palavra dele tem esse poder, tem poder de falar conosco de diferentes formas, né? Então, a palavra de Deus é uma segurança para as nossas vidas, porque quanto mais aprendemos, né, mais aprendemos a palavra, mais nós temos confiança em Deus, mais nós mais colocamos isso em prática, esse aprendizado, né, que nós conquistamos na nossa vida, né? E no versículo 2, Paulo, né, ele alerta os filipenses, né, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Ele está alertando, né, para os falsos profetas, aqueles que ensinam de forma errada, que ensinavam ali a palavra, ensinavam ali, tinham ensinamentos que não condiziam com aquilo que Jesus tinha ensinado, tinha passado para os discípulos. Porque Jesus, o tempo que ele esteve na terra ali junto com os discípulos, foi um tempo de aprendizagem. Então ele passou ali todo ensinamento que ele poderia passar para os discípulos, ele passou, né? Paulo, ele não esteve junto com os outros discípulos, né? Mas ele tem um encontro posteriormente com Jesus. É a palavra de Deus que ele diz que ele tem um encontro ali, quando ele está indo para Damasco, ele tem um encontro com Jesus, Jesus fala com ele, a partir daquele momento a vida dele é transformada, ele é convertido ao cristianismo, e a partir daquele momento ele passa de perseguidor da igreja, ele passa a ser, aleluias, aquele que ensina, aquele que faz a obra de Deus, né? E ele tinha ali, ele teve muito tempo ali para aprender, e ele aprendeu a palavra de Deus, né? E ele ensinava aquilo que ele aprendeu, né, fielmente. E ele sabia que tinha muitos ensinamentos ali, né? Naquela época havia muitas pessoas que diziam ser de Cristo, mas que davam falsos ensinamentos e que, né, ensinavam coisas que não condiziam com a palavra de Deus. E até hoje nós vemos que isso acontece. Nós vemos, né, pessoas aí em todos os lugares aí. E o lugar mais frequente que a gente consegue ver esses falsos ensinamentos é quando nós abrimos uma rede social, na internet. Está cheio de pessoas aí, né, se achando o profeta, se achando, né, o mais experiente de todos, e que quer ensinar, e que quer passar a sua experiência de vida e os seus ensinamentos, achando que ele sabe de tudo, né? E também está cheio de líderes aí que falam coisas que não condizem com a palavra, que não falam, né? Preferem ficar calados, ao invés de falar, porque muitas das vezes eles veem o pecado, mas eles, né, preferem fechar os olhos e não falar, né? E está cheio, né? Está cheio. Nós vivemos dias assim, né? Isso sempre ocorreu desde os tempos, né, do início da igreja até os dias de hoje, né? Então, algo que é corriqueiro e que sempre ocorreu. E ele também fala, né, cuidado com a falsa
circuncisão. E o que quer dizer isso, a falsa circuncisão? Ele vai declarar aqui no versículo 3, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, né? Então ele está dizendo que haviam ensinamentos ali que tinha que, o homem ali, ele tinha que ser circuncidado na carne, né? Esse era um sinal ali de aliança entre Deus e o povo dele. Mas isso ficou lá no Velho Testamento, né? Os judeus tinham essa prática, mas eles queriam que os que não eram judeus também fizessem isso, né? Só que a circuncisão em si, ela foi com o tempo virando mais algo ritualístico do que algo que transformava a vida do homem. Por isso que ele fala que nós somos a circuncisão. Por quê? A circuncisão não tinha que ser mais na carne, mas a circuncisão tinha que ser no coração. A pessoa tinha que ser transformada de dentro para fora e não de fora para dentro. Ela tinha que ser transformada ali a partir do seu coração. A sua vida tinha que mudar. Não era algo que eles tinham que fazer que ia mudar a vida deles, porque isso era algo que a lei exigia, mas isso não mudava a vida da pessoa. A pessoa fazia a circuncisão, mas ela continuava a praticar os mesmos atos, continuava a fazer as mesmas coisas, não mudava de vida, não tinha uma mudança de vida. E é por isso que ele fala que a circuncisão precisa ser, né, na própria pessoa. Somos nós temos que mudar, nós temos que circuncidar o nosso coração, tirar tudo que não agrada ao Senhor e mudar a nossa vida a partir deste momento, a partir do momento em que nós encontramos Jesus, em que nós aceitamos a Jesus. A nossa vida precisa mudar, nós não vamos viver da mesma forma. O velho homem precisa morrer, ele precisa ficar para trás. E nós precisamos viver o novo que Deus tem para as nossas vidas, né? Então Paulo alerta, né, contra os falsos mestres, né, que ele chama aqui de cães, né? E também para esse ato que já era tratado ali mais como um ritual do que como uma transformação de fato, né? Versículo 4 diz assim: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E Paulo, ele declara aqui, né, que ele tinha motivos de se gabar, né, quanto ao cumprimento da lei, porque ele era, de fato, alguém que cumpria a lei à risca, né? Ele cumpria a risca, e ele declara isso: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Então, ele podia abrir a boca e falar: olha, se a salvação fosse por mérito, eu seria o primeiro.
Se a salvação fosse, né, por obras, eu seria o primeiro, porque eu sigo à risca a lei. Eu faço tudo o que está escrito, né? Eu tinha razões de falar, né, de me gabar que eu poderia ser salvo se a salvação fosse por mérito. Mas a salvação não é por mérito, né? Nós sabemos que é graça, né? É graça do Senhor, nosso Deus. E ele vai listando aqui, ó, que ele foi circuncidado no 8º dia, que ele é da tribo de Benjamim, né? Que ele é hebreu de hebreus, é fariseu, é zeloso, perseguidor da igreja, irrepreensível segundo a lei. Ou seja, ele seguia fielmente a lei. Fielmente, né? Paulo poderia sim confiar, né, em méritos humanos. Ele poderia confiar. Mas ninguém é salvo por méritos, por fazer isso ou aquilo. E a palavra ela deixa bem clara que naquele grande dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Porque não é mérito, não é obras. Nada daquilo que fazemos aqui vai contar. Apesar que a palavra de Deus mais para frente vai declarar que a fé sem obras ela é morta. Mas a obra ela não é um requisito de salvação. A obra, somente a obra. Somente a obra, porque a pessoa não vai chegar naquele grande dia e dizer: eu fiz tanto para o Senhor, né? Eu salvei tantas vidas se converteu através da minha pregação. Ninguém vai poder chegar lá na frente de Deus e se gabar. E dizer, né, eu fiz tanto. Porque a salvação ela é de graça, e o que precisamos fazer para conquistar a salvação é somente amar a Jesus Cristo, amar ao Senhor e obedecer a palavra dele, é isso. Versículo 7 em diante diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo. E ele está dizendo, né, que Cristo é mais valioso que qualquer outra coisa. Cristo é mais valioso do que aquilo que nós podemos conquistar, do que status, do que qualquer coisa que nós alcancemos. Cristo é mais valioso que tudo. Né? Ele, né, fala que ele foi circuncidado no 8º dia, que ele era hebreu de hebreus, que ele cumpria a lei fielmente, que era irrepreensível segundo a lei, né, que era fariseu. Mas isso não vale de nada. Isso não vale de nada. E ele vai declarando aqui, a partir do versículo 7, que ele passa a considerar isso tudo como perda. Porque isso não vale para a salvação. Não vale para ser salvo. Né? Tudo isso que ele era, aonde ele chegou, ele rejeitou todas essas coisas. Isso serve de lição para muitos de nós, porque às vezes nós nos apegamos a tantas coisas que nos apegamos a situações, a cargos, a isso, aquilo, e isso não vai ter relevância nenhuma na nossa vida, quando nós chegarmos diante de Jesus Cristo.
nós vemos até uma certa arrogância, né, na vida de muitas pessoas, né? Às vezes você chega numa igreja e você vê uma certa arrogância, uma certa prepotência na vida da pessoa, porque a pessoa ela se acha talvez melhor, né? Aliás, se acha superior. E às vezes nós, que somos mais humildes, nos sentimos até mal de estar num lugar, num ambiente desses. Quantas das vezes eu cheguei numa igreja e não me senti bem, porque às vezes você chega ali naquele ambiente e você vê tantas pessoas arrogantes, tantas pessoas, e começa a dar liderança. E essas pessoas, né, elas precisam, né, pegar o exemplo de Paulo e considerar tudo isso que elas acham que elas têm, ou onde elas estão, e considerar isso tudo como perda, como algo sem valor. E serve de exemplo para nós também. Status, cargo, isso, aquilo, isso não serve de nada quando chegarmos diante de Jesus Cristo. O que é mais importante é ser humilde e servir ao Senhor com humildade. Versículo 10, declara assim, a partir do versículo 10, diz assim: quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. É o que ele está dizendo aqui. Ele considera essas coisas como perda, todas as outras coisas, né, como perda. E o que ele quer? Ele quer conhecer a Cristo. Ou seja, ele quer estar mais perto, cada dia mais perto de Cristo, né? Conhecer ali, né, a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, né? Viver mesmo o que Jesus viveu, sentir aquilo que Jesus sentiu, é isso que Paulo está falando, né? Tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, quanto mais eu viver Cristo, quanto mais eu ser como Cristo, vai ser, para mim, é melhor. Para mim é melhor, cada vez mais eu viver como Cristo viveu. Morrer como Cristo morreu. Para que eu possa alcançar a ressurreição. Versículo 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Mais uma vez nós vemos Paulo aqui falando, né, ele sendo humilde ali, né, falando não que eu já tenha obtido tudo isso, né, porque Paulo ele ainda estava, né, exercendo ali a sua fé, ensinando, mesmo preso, né, mesmo preso, porque ele estava, quando ele escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso. Mas mesmo ali, ele não deixava de fazer a obra do Senhor, ele não deixava de lembrar dos irmãos da igreja, de todos os irmãos que ele ganhou para Cristo. E o que ele vai dizer aqui? Prossigo para alcançar, né,
para alcançar Cristo. Prossigo, ele não para. E é um exemplo para nós, porque nós também não podemos parar. Nós não podemos parar, nós temos que continuar. A nossa vida com Jesus Cristo, ela precisa continuar. Não são as lutas, as aflições do nosso dia a dia que vai nos fazer parar. Não, isso só vai servir de combustível para nós. Porque quando vemos o que Paulo viveu, o que ele sofreu, e ele chegar até o final da sua vida e ainda confiante no Senhor, do jeito que ele confiava. Nós vemos que ele, foi preso várias vezes, apedrejado, foi picado por uma cobra, sofreu naufrágio, ou seja, estava ali indo para, acho que ele estava indo para Roma, agora eu não me recordo direito, mas ali no caminho o barco afunda, sofreu um naufrágio, mas Deus poupou a vida de Paulo. Deus poupou a vida dele, Chega numa ilha ali, ele vai pegar ali alguns gravetos para acender um fogo e uma cobra pica a mão de Paulo. É preso, e tantas coisas acontecem com Paulo, mas ele sempre firme, sempre fiel, sempre falando de Jesus, sempre ensinando, sempre fazendo a obra de Deus, nunca desistindo, mas sempre prosseguindo. É o que ele fala aqui, Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo. Quem é o alvo? É Jesus. É Jesus. Jesus é o alvo. Cristo é o alvo de Paulo e tem que ser o nosso alvo. Ele prossegue para Cristo, ele quer ser como Cristo, E ele quer alcançar a glória eterna. É isso que Paulo quer e é isso que nós temos que querer também. Esquecer as coisas desta terra. Considerar as coisas terrenas como perda, como esterco, como Paulo considerou. E priorizar Jesus, porque Jesus é mais importante na nossa vida. Ele é mais importante que tudo para nós. E é por isso que a palavra declara: buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça. Porque Ele é a prioridade, Jesus é a prioridade na nossa vida. Então nós temos que priorizar Jesus, priorizar buscar a Ele, priorizar a nossa dedicação, agradar a Jesus. Será que estamos agradando a Jesus? A nossa vida está agradando a Jesus? Da forma que nós estamos vivendo, está agradando a Jesus? E Ele precisa se agradar de nós. Olha que quando o Senhor, Satanás chega ali para Deus, ali se apresenta diante de Deus, Deus se gaba de Jó. Deus se gaba dele, porque aquele homem ali era um homem fiel, um homem obediente. E será que Deus tem motivos para se gabar de nós? Olhar para nós e falar: esse servo meu, está vendo como ele é obediente, como ele serve ao Senhor, como ele está todos os cultos ali, ele está ali de coração aberto, louvando e adorando. Todos os dias eu vejo meu servo ali orando nos seus aposentos. Todos os dias ele busca, ele lê a palavra. Será que o nosso Senhor, Ele tem motivos para se gabar de nós? Então nós temos que agradar a Deus, agradar a Ele. Eu tenho certeza que Paulo, com sua vida, depois que ele se converte, Deus se agradou muito da vida de Paulo. Deus se agradou muito com a vida dele.
E nós temos que tomar o exemplo da palavra de Deus, de tudo que está escrito aqui. Tomar o exemplo, priorizar Jesus na nossa vida. As outras coisas serão acrescentadas, a palavra declara isso. As demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. E muitas das vezes nós estamos tão preocupados aonde nós queremos chegar, aonde nós queremos ir, aquilo que queremos alcançar, e nós nos esquecemos que tudo o que nós queremos precisa estar no centro da vontade do nosso Senhor. E aí, quando está no centro da vontade de Deus, as coisas fluem. Não precisamos nos esforçar, fazer esforço, porque muitas das vezes nós queremos tanto algo que nós nos esforçamos e não chegamos a lugar nenhum. É a mesma coisa de nós nadarmos contra a maré. Nós nadamos, mas ficamos no mesmo lugar, porque a gente está nadando e a maré está nos empurrando de volta. É assim que acontece quando nós estamos na praia. Quantos já foi na praia e tentar nadar contra a correnteza? A onda está vindo, nós queremos nadar para frente, mas a onda nos empurra para trás. É a mesma coisa. Aleluia, Jesus, glória ao teu santo nome, Pai. Obrigado por tua palavra, ó Deus.